Hebreus capítulo 1, vamos ler a partir do verso 7. Diz assim: ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então vamos ter mais uma palavra de oração e entregar esse tempo ao Senhor. Pai querido, que grande alegria para nós, Senhor, mais uma vez estarmos reunidos. Muito obrigado, Senhor, porque cremos que foi o Senhor mesmo quem preparou esse tempo. A Ti, Senhor, e somente a Ti, toda a glória e toda a honra sejam dadas. Senhor, também a Ti confiamos a Tua palavra, confessando nossa total incapacidade, Senhor, de transmitir vida. Somente as Tuas palavras são espírito e são vida. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? A Ti nos confiamos, Senhor. Obrigado por mais uma vez podermos estar aos Teus pés para ouvir os Teus ensinamentos, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que nesse tempo retire todo tipo de ansiedade, Senhor, do nosso coração. Aquieta as nossas mentes, Senhor, que podem ter chegado a este lugar bem ocupada com as tarefas dos dias, Senhor. Que nesse tempo nós estejamos aqui, Senhor, integralmente, até o fim, para ouvir o que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. A Ti nos confiamos, em nome de Jesus. Amém. Então, aos irmãos que nos visitam, é uma alegria, né, poder recebê-los todos, né, graças a Deus por esse tempo. E para que os irmãos possam se contextualizar, nós estamos expondo a carta aos Hebreus e vamos fazer isso se o Senhor nos ajudar, do início ao fim da carta. Então os irmãos chegaram aqui nesse momento, mas saibam que nós estamos vindo de outras ministrações, que nós construímos então o contexto da carta aos Hebreus, colocamos uma introdução bem detalhada dessa carta, temos essas mensagens registradas para os irmãos que desejarem. E então, após fazer essa introdução, nós iniciamos a exposição verso após verso da carta aos Hebreus. E por que nós temos feito isso, irmãos? O Senhor tem nos chamado a atenção aqui na localidade onde estamos aqui reunindo, tem nos chamado a atenção para essa carta aos Hebreus. Ela é uma carta muito preciosa. Podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que em muitos aspectos ela é uma carta singular. Não há nada que se compare a essa carta aos Hebreus em alguns aspectos. Por exemplo, sem a carta aos Hebreus, irmãos, você não saberia o que o Senhor Jesus está fazendo a seu favor nesse exato momento. É por meio da carta aos Hebreus que você sabe que este homem que entrou na glória, que se assentou à destra da majestade nas alturas, diz que ele está, ou melhor, diz que ele vive para interceder por nós. Então toda a força, irmão e irmã, que você precisa para seguir, para continuar na sua carreira cristã, toda a vitalidade da sua vida cristã depende de uma coisa:
de você olhar para os céus e saber que o trono dos céus está ocupado por um homem que sabe o que é padecer, por um homem de dores, que conhece o que é a natureza humana, e diz no capítulo 4: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto, agora veja o trono novamente, junto ao trono da graça, para receber o que, irmãos? Para receber misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. É isso que nós recebemos do nosso grande e maravilhoso sumo sacerdote. Porque, irmãos, nos evangelhos nós temos a vida e obra do Senhor Jesus até a sua ascensão. Em Atos nós temos um registro também no capítulo 1 da sua ascensão. Mas irmãos, a carta aos Hebreus, que descortina para nós, que abre, que tira o véu, para que nós, pelos olhos da fé, agora possamos olhar para os céus e saber que há alguém no trono, irmãos. Há alguém que é o Senhor da história, que nunca perdeu o controle, que tem a história na palma das suas mãos, aquele que no Salmo 2 diz: ainda que as nações dizem coisas ao contrário, eu estabeleci o meu rei no meu santo monte. Isso significa que isso nunca vai mudar. O seu reino, como diz Daniel, é um reino sempiterno, que jamais terá fim. É um reino que nunca poderá ser abalado. Então é na carta aos Hebreus, meus queridos irmãos e irmãs, que nós vemos o valor da obra preciosa que o Senhor consumou, e ele entrou na presença de Deus com essa obra consumada nele próprio, porque ele é a oferta, ele é o sumo sacerdote, ele é o lugar onde tudo foi realizado. Então ele se apresenta diante de Deus com aquele mesmo brado que ele disse em João 19:30, está consumado. Ele está diante de Deus com essa obra consumada, e além disso ele está intercedendo a nosso favor. É como aquela intercessão a Pedro, você lembra, irmão? Irmã, Satanás, Pedro, quis te peneirar, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmão, irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei qual é o estado do seu coração, o que fez você estar aqui, mas saiba de uma coisa: a força que você precisa para seguir um pouquinho mais com o Senhor está no trono, está naquele que ocupa o trono, e está naquilo que ele realiza a nosso favor. Então, irmãos, é isso que nós estamos vendo na carta aos Hebreus. E como o Espírito Santo começa essa carta? Ele começa mostrando aquilo que é o fundamento de toda a carta. Capítulo 1, versos de 1 a 3. Ele mostra as glórias daquele que está ocupando o trono. E diz que ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é aquele que fez o universo, etc. E por fim, após ter feito a purificação dos pecados, após ter consumado a obra que consumou, ele assentou-se. Por que essa posição de assentado, irmãos? Porque ele concluiu a obra da salvação. E ele se assentou. E agora, Salmo 110, que nós vamos ver logo abaixo, que será repetido. Disse o Senhor ao meu Senhor, Salmo 110, 1: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos seus pés. Os inimigos que já foram vencidos, irmãos. Vencidos aonde? No golpe da cruz, naquilo que o Senhor realizou no Calvário, no Gólgota, a nosso favor. Então, irmão, por isso que Atos 2 vai dizer, e nós podemos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Morte é um inimigo vencido. Satanás é um inimigo vencido. O mundo é um inimigo vencido. O eu é um inimigo vencido. Claro, irmãos, que esse cenário de vitória ainda não se estabeleceu visivelmente a tudo e a todos, mas chegará um dia onde certamente vai acontecer. Como diz Ageu, se referindo a Zorobabel, figura de Cristo: eu farei de Zorobabel, de ti, Zorobabel, no último capítulo de Ageu, um anel de selar. Ou seja, irmãos, o que é um anel de selar? É aquele anel que era usado antigamente, onde você colocava, principalmente pelo rei, onde você colocava, ficava a marca que estava no anel. Então, o que significa fazer de Zorobabel esse anel de selar? Significa, meus queridos irmãos, que a perspectiva que nós temos diante de nós é que um dia o Senhor Jesus será a imagem impressa em cada cantinho desse universo. Chegará um dia onde aquilo que está escrito em Colossenses se confirmará, e todo olho verá. Sabe o que está escrito? Cristo será tudo e em todos. Esse anel de selar e essa imagem será impressa a todo o universo. Essa é a perspectiva. Então, após falar das 7 glórias, estou contextualizando para que os irmãos que chegaram possam entender o que nós estamos construindo.
após construir as 7 glórias dos versos 1 a 3, agora olha comigo no verso 4 aí, porque aí vai introduzir a nova sessão que nós estamos tratando. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Agora, irmãos, se você toma sua Bíblia descuidadamente, você vai se perguntar, por que o Espírito Santo, após tratar as 7 glórias de Cristo, como ele tratou, de maneira tão maravilhosa, esse ensino vital da carta aos Hebreus, por que logo após ele vai falar de anjos? Você pode se perguntar isso, Qual ligação tem os anjos com isso? Mas então, como nós já falamos em outro momento, os destinatários, eles eram cristãos judeus, e os judeus, eles tinham os anjos em alta conta, em alta estima. Se você consulta Atos 7, e se você olha Gálatas 3,19, você entende que a lei, por exemplo, foi promulgada por meio dos anjos. Então esses destinatários a quem o Espírito endereçou, esses destinatários primários, a quem essa carta foi dirigida, eles valorizavam demasiadamente os anjos, talvez colocando os anjos ao lado de Cristo, comparando os anjos com Cristo. E então o Espírito Santo, após mostrar as glórias de Cristo, vai dizer, não, os anjos são ministros, os anjos são servos, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação, eles não devem ser adorados. É por isso que em muitas ocasiões nas Escrituras, você vai encontrar anjos que aparecem a determinadas pessoas em diferentes ocasiões, e esses anjos então dizem assim, quando aqueles a quem eles aparecem se prostram, eles dizem assim, vê, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adora a Deus. Os anjos não devem receber adoração, somente o nosso Senhor Jesus é quem deve receber adoração. Aí agora uma nova pergunta surge, então irmão, o que isso tem a ver conosco? Você está falando lá dos destinatários, O que isso tem a ver conosco? Eu vou te provar que isso está bem atual para nós, irmãos. E esse assunto que nós estamos tratando aqui é pontual, muito pontual para o estado da igreja de um modo geral. Preste atenção. Irmãos, perceba, se novamente não tem sido ocupado nos púlpitos, ou melhor, se os púlpitos não têm se ocupado, digo de uma maneira mais abrangente, geral, novamente, com essas questões de revelações, de anjos que trazem supostas profecias, e tudo isso muitas vezes sem um embasamento nas Escrituras. Então esses dizem que anjos apareceram e falam tal revelação e aquelas profecias, às vezes crianças no púlpito ministrando coisas sérias, dizendo ter visto aquilo que não viram e enganando a muitos. Saiba de uma coisa, irmãos, se por um lado os anjos não recebem adoração, saiba que por outro lado, tudo que Satanás e os demônios querem é justamente receber a adoração. Então uma pergunta que eu faço, se um ambiente está focando os anjos, e juntamente com os anjos as supostas revelações, que na verdade a revelação nas Escrituras é simplesmente ver mais de Cristo, nada mais do que isso. Deus nos falou em Cristo, no Filho. Toda a verdade, todo o conteúdo da mensagem de Deus é Cristo, e não essas coisas mirabolantes que muitos ficam inventando por aí. Então tenhamos cuidado com isso. Então, se por um lado os anjos não aceitam adoração, uma pergunta que eu faço é, quem está recebendo adoração nesses ambientes, onde os anjos têm sido centralizados, têm sido a cabeça ali do lugar, e essas revelações estão juntas ali? Quem está sendo adorado? Paulo advertia, já escrevendo à igreja de Corinto, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então essa é uma mensagem muito atual para nós, querido irmão e irmã. Preste atenção no que nós estamos tratando. Então, desde o verso 4, nós iniciamos esse assunto dos anjos. E agora sim, nós vamos caminhar um pouquinho para a mensagem de hoje. Eu gostaria de ir aos irmãos, antes de entrar aqui no verso 7 em diante, a Colossenses capítulo 2. E aqueles que desejarem tomar suas notas aí para ir considerando depois, nós vamos fazer isso de uma maneira bem didática, para a ajuda dos irmãos. Colossenses capítulo 2. Vamos ler
os versos 18 e 19. Eu gostaria de sublinhar algumas coisas aqui. Diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Preste atenção aqui, irmãos. Eu quero sublinhar aqui 3 expressões, que elas estão ligadas uma à outra. Então você pode sublinhar aí, registrar da forma que bem entender. 3 expressões que eu quero chamar a atenção aqui como uma nota introdutória. A primeira, a expressão que aparece no verso 18, culto dos anjos. Essa é a primeira expressão, verso 18. A segunda, baseando-se em visões, vem logo após aí, culto aos anjos, baseando-se em visões. E terceiro, e não retendo a cabeça. Você conseguiu sublinhar as 3 aí? Primeira, culto dos anjos. A segunda, baseando-se em visões. E a terceira, e não retendo a cabeça. Então preste atenção aqui, irmãos. Parece muito claro, por meio desse texto e de outros, se nós fôssemos também, que quando um determinado ambiente enfatiza demasiadamente os anjos, não que eles não tenham o seu lugar, certo? Mas quando uma assembleia enfatiza demasiadamente os anjos, juntamente com essa ênfase inadequada, que deveria ser uma ênfase cristocêntrica, deveria ser uma ênfase que olha só para Cristo, como o autor aos Hebreus nos chama. Então, junto com essa ênfase dos anjos, vem as revelações. E, irmão, se tem uma coisa que é atual, é esse assunto de revelação, tá? Chamados profetas, que nós temos visto por aí, que muitas vezes tem conduzido o povo à perdição. Porque, irmãos, Tiago já nos advertia que grande responsabilidade tem aquele que ensina. E todos nós, como já dissemos, em maior ou menor esfera, exercemos ensino, seja em qual ambiente for. Então, que grande responsabilidade tem aquilo que nós falamos. Seremos julgados com muito maior rigor, diz a palavra. Mas então, junto com os anjos, vem esse assunto das revelações. E por que, irmãos, isso acontece numa assembleia? Porque essa assembleia não retém a cabeça. E quem é a cabeça, irmãos, do corpo? Cristo, o nosso Senhor Jesus. Irmãos, se você pensa nessa relação da centralidade de Cristo, você vê essa nota até mesmo no ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não chama atenção para si mesmo. Ele o tempo todo está apontando para Cristo. E ele deseja que o mesmo façamos nós. Nós, irmãos. Então nós temos a responsabilidade, como diz Paulo escrevendo a Timóteo, não perca o foco, irmão. Como diz Paulo escrevendo a Timóteo em 1 Coríntios 3, que a igreja do Deus vivo, ela é coluna e ela é baluarte da verdade. Ela tem a responsabilidade de coluna sustentar, não é para isso que serve uma coluna? Sustentar a verdade, e baluarte, que é aquela bandeira que vai à frente de um navio, proclamando uma mensagem. Então nós temos responsabilidade, irmãos, juntos, de guardarmos o escopo da verdade do Evangelho, de não permitir que Cristo perca o seu lugar na nossa comunhão. Amém, irmãos? Essa é a responsabilidade nossa. Então, para contribuir ainda com esse texto, depois nós vamos a Hebreus, continuar de onde paramos. Quero citar 2 traduções, porque a nossa, se os irmãos leram com cuidado aí, eu estou usando a revista atualizada. Ela é uma versão até um pouquinho complicada nesse texto aqui. Então eu vou me utilizar aqui de mais 2 versões, procurando esclarecer um pouquinho melhor o que está escrito aqui. Os irmãos podem só me ouvir, está registrado, depois podem tomar nota, tá? A primeira é a versão King James, que diz assim, veja que eu quero sublinhar uma coisa aqui também: ninguém vos domine a seu bel prazer. Outra coisa que tem acontecido, dominação. Nós não somos donos de ninguém, irmãos. A igreja pertence ao Senhor. Amém?
Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós não somos o dono da igreja. Pedro vai dizer isso, para nós não agirmos como dominadores sobre o rebanho de Deus, qual ele comprou com seu precioso sangue. Vou voltar. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto de anjos. É assim que essa dominação acontece. Olha agora essa expressão: metendo-se em coisas que não viu. Está dizendo coisas que não viu, visando dominar. Estando inchado na sua mente carnal, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, tendo alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. Olha que expressão maravilhosa, irmãos. Não é como diz apenas aqui, o crescimento que procede de Deus, mas cresce o aumento de Deus em nós, quando estamos ligados à cabeça, e essa cabeça que é Cristo ministra vida ao corpo. Irmãos, não deixa que nada te roube isso, nenhum ambiente, nenhuma pessoa, nenhuma coisa, nada. Isso é direito nosso, que pertencemos ao Senhor. Sermos nutridos pelo cabeça, o nosso bendito Senhor. E a outra versão, ela chama-se versão de J.B. Phillips. É uma versão que eu tenho utilizado bastante também. E ela diz assim, olha como ela começa, irmãos, porque tem toda a ligação. Não sei se os irmãos estão conseguindo me acompanhar, mas eu falei sobre dominação, né? Ninguém vos domine a seu bel prazer. Olha como começa essa tradução, que ela é totalmente correlata, irmãos. Olha como começa: nenhum homem os engane e lhe tire a alegria. Esses que são dominadores, irmãos, com essas palavras que dizem que nem viram, sequer viram essas coisas, eles são ladrões de alegria, roubam a nossa alegria, irmãos, de sermos parte desse corpo que o Senhor nos colocou, essa unidade que já é em Cristo. E nós, irmãos, perdemos a alegria de servir ao Senhor, né? Ficamos desanimados, abatidos. Que nada nos roube a nossa alegria, irmãos. Nenhum homem os engane e lhe tire a alegria, querendo que se unam a Ele em sua falsa humildade e na adoração de anjos. Essa pessoa aí que tenta dominar, baseando-se no pouco que viu e fazendo uso de uma imaginação nada espiritual, olha isso, ele viu talvez um pouquinho, né? Talvez ele teve uma certa palavra, mas aquela palavra se transformou em um monte de coisa, inclusive em tradições de homens. E o nosso Senhor tanto que bateu nisso, né, irmão? Marcos 7, né? Você tinha a lei, mas você tinha as interpretações da lei, como faziam os escribas e os fariseus que guardavam a lei. Então, um pouquinho que vê, eles aumentam e lançam fardos pesados sobre nós, irmãos. Você está entendendo? Agora, o contrário que diz o Senhor. Mateus capítulo 11. Irmão, guarde isso no seu coração, irmã. E essa tem sido uma nota dessa noite, eu tenho sentido isso no Espírito. O nosso Senhor é com uma fala diferente. Ele diz assim, Mateus 11: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Irmão, você não vai encontrar descanso em lugar nenhum mais, só nele. Coloca a tua cabeça no jugo, aquele instrumento de adestrar boi. De um lado está o Senhor, irmãos, do outro lado está um lugar vazio para você colocar a sua cabeça e permitir que Ele conduza a sua vida, porque Ele, irmão, Ele está carregando junto com você. Ele não lança fardo, te exige, te abandona. Não, irmão, isso daí quem faz são os homens com suas tradições, não o nosso Senhor Jesus. Deixa eu voltar aqui. Então, baseando-se no pouco que viu e fazendo uso de uma imaginação nada espiritual, esquece inteiramente a cabeça. Não está sendo governada por Cristo. É exclusivamente, eu quero que os irmãos prestem atenção nessa palavra, exclusivamente por intermédio da cabeça que o corpo, através de suas juntas e ligamentos, é alimentado e edificado,
crescendo de acordo com o que Deus planejou. Está vendo? Exclusivamente por meio da cabeça. Então, irmãos, este assunto dos anjos, nós estamos vendo em Hebreus, é sim um assunto atual. Quando ligamos então com as supostas revelações e profecias e tradições de homens e essas coisas que as pessoas dizem que estão vendo e lançando fardos, irmão, é muito atual. E qual é então para nós o caminho para nos libertarmos disso? Qual é para nós o caminho ou a salvaguarda, vamos dizer assim, para o nosso coração não ser contaminado por essas coisas? O autor aos Hebreus vai nos dizer: considerai, pois, atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele vai dizer isso no capítulo 3, ele vai dizer isso no capítulo 12. Irmão, talvez você está como está, e eu não sei como você está, o Espírito sabe, porque em algum momento você tirou o seu telescópio de Cristo, e talvez ele foi para algum lugarzinho inadequado, e então, irmão, sabe o que acontece? Mãos vacilantes e joelhos trôpegos, nós nos sentimos fracos, porque o nutrir da nossa alma vem exclusivamente, como dito aqui, quando nós olhamos para o nosso grande apóstolo e sumo sacerdote. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo vai fazer isso, irmãos, e apenas para os irmãos registrar, é uma nota na carta aos Hebreus, o Espírito Santo comparar pessoas e coisas com Cristo, para mostrar que Cristo é superior a todas elas. Não há nada, não há ninguém comparado a Ele. É como a noiva em Cantares, no capítulo 5, descrevendo: Tu és o mais desejável, não tem ninguém como Tu, Senhor, né? Capítulo 5, verso 10 em diante de Cantares. Mas, irmãos, então, para que você perceba essas comparações que o Espírito faz na carta e deixe registrado aí, vamos só até o capítulo 5 nessas comparações, citando para os irmãos verem. Pode abrir lá na carta, talvez você tome nota na própria Bíblia, não sei qual a sua intenção, mas eu preciso registrar a superioridade de Cristo conforme o Espírito apresenta nessa carta. Então, no capítulo 1 e 2 de Hebreus, irmãos, perdão, não falei, né? Retornem para Hebreus. Se eu estiver indo rápido, irmãos, olha para mim, faz um movimentozinho que nós vamos devagar, porque a nossa intenção é caminharmos juntos na palavra. Então, no capítulo 1 e 2, nós vemos o quê? Nós vemos que Cristo é superior aos anjos. Essa é a primeira superioridade de Cristo apresentada na carta. Vou repetir, capítulo 1 e 2, e nós vamos entrar no capítulo 2 depois, também nós vamos ver que Cristo é superior aos anjos ali. No capítulo 3, uma nova comparação é apresentada, também para ressaltar a superioridade de Cristo. E o Espírito Santo vai nos mostrar então, no capítulo 3, que Cristo é superior a Moisés, o legislador, né? No capítulo 4, nós vamos ver que Cristo é superior agora a dois personagens, Davi e Josué. Capítulo 4, Cristo é superior a Davi e a Josué. E no capítulo 5, nós vamos só até aí, os irmãos verem essa superioridade, Cristo é superior a Arão. Então, irmãos, isso é um encargo de Cristo, porque, irmãos, olha a aplicação disso. O nosso coração tende facilmente a se desviar em busca de novidades. Então agora eu estou trazendo para o nosso tempo novamente. Por que, irmãos, que você vê esses lugares aí, onde revelações são dadas lotados? Porque, irmãos, a nossa natureza sempre se inclina para novidades. E aí, irmãos, em contraparte, nós vamos rejeitando ou deixando escapar as velhas verdades da palavra. Aquilo que antes nos impressionava, agora não nos impressiona mais. Então nós precisamos dessas novidades. Mas o Espírito Santo está dizendo: Cristo é superior a tudo isso daí. Você está procurando aquilo que você só vai encontrar em Cristo mesmo. Eclesiastes diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Isso significa que só Deus mesmo pode preencher, irmão e irmã.
Não há nada, não há ninguém, pode ser o mais familiar, o mais próximo possível, nada nem ninguém vai preencher o vazio do nosso coração. Deus plantou a eternidade no nosso coração. Então o Espírito Santo está mostrando que Cristo é superior a tudo isso. Isso que você está aí talvez valorizando, né, tanto, e que não tem valor nenhum. Salomão teve essa experiência quando escreveu o Eclesiastes, irmão. Ele vai dizer: tudo que eu vi debaixo do sol é vaidade, é uma bolha de sabão. E nós corremos atrás de coisas, atrás de pessoas, procurando preencher esse vazio que há dentro de nós. E o Espírito Santo está dizendo: você está olhando para o lugar errado. Olhe para Cristo, é dele que vem tudo o que você precisa. Amém? Então agora sim, vamos um pouquinho até onde o Senhor nos permitir, ao verso 7 aí, Hebreus 1, 7. Diz assim: ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Então, como os irmãos podem perceber aí, muito provavelmente vai constar na sua nota de rodapé aí, essa é uma citação do Salmo 104, verso 4, né? E depois os irmãos podem ir lá e considerar todo o Salmo. Mas essa é uma citação então do Salmo 104, 4. E o autor toma literalmente a citação lá. E qual é o desejo do Espírito Santo ao nos dizer esse verso aqui do Salmo 104, 4? O desejo, o sentido aqui é nos mostrar que Deus pode fazer com os anjos, porque nós estamos vendo o quê? Que Cristo é superior aos anjos, não é isso? Então o sentido desse verso é que Deus pode fazer com os anjos o que Ele quiser. Ele faz dos anjos ventos, e Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Ele faz dos anjos aquilo que Ele quiser, seja em qual grau de poder foi concedido a esses anjos, porque nós vemos essas diferenças nas Escrituras, né? Claramente, por exemplo, em Daniel capítulo 10, havia uma batalha ali, depois Gabriel chega, então a batalha no mundo espiritual é resolvida e tudo aquilo. Mas irmão, não interessa, não importa, seja o grau que ou a posição que esse anjo ocupa entre esses seres angelicais, Deus pode fazer deles ventos e a seus ministros servos, porque os anjos são servos, labaredas de fogo. Os anjos não são soberanos, eles não fazem o que querem, certo? Eles estão sujeitos à vontade de Deus. E aqui, irmão, preste atenção, é uma linha tão tênue, porque novamente eu vou entrar num assunto atual. Novamente, é uma linha tão tênue, porque muito tem sido falado em nosso tempo sobre batalha espiritual. É um outro tema também que ganha os holofotes do nosso tempo, né? Esse é um tema, batalha espiritual. E as pessoas têm uma visão, irmãos, de batalha espiritual, que Satanás parece que às vezes vai ganhar a guerra. Não, ele já perdeu, irmãos. Cristo já o venceu, tá? Não tem uma quebra de braço ali não, irmãos, travado entre Satanás e Deus, não, ele já foi vencido. E é tão extraordinário isso, que quando você lê Jó, deixa isso registrado para você ler depois, irmão, Jó capítulo 1 e 2, você vai ver que Satanás se apresenta junto com os anjos na presença de Deus, e Deus se dirige a ele dizendo assim, não me falha, capítulo 1, verso 8 ou 9, diz assim, Deus se dirige a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque a ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas, irmãos, a nossa tradução nesse ponto aqui, ela não foi tão clara com o desejo de Deus ao ter falado, observaste o meu servo Jó. O que o Senhor está fazendo ali não é colocando Jó num pedestal, irmãos. Ele está dizendo assim: Satanás, você pôs o seu coração contra o meu servo Jó, né? E de fato, ninguém há na terra como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E Satanás então trava aquela batalha, né? Senhor, claro, o Senhor o cercou com uma sebe, com uma cerca de proteção, né? É por isso que ele o teme, que ele o adora. Retira essa cerca e você vai ver se ele não blasfema na tua face. Esse foi o desafio de Jó no capítulo 1 de Satanás no capítulo 1 e 2 de Jó. Aí o que o Senhor faz? Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender. O Senhor fala: toca-lhe primeiro em tudo quanto ele tem. O que eu quero dizer com isso, irmão? Para Satanás tocar na vida de Jó, houve uma
uma permissão soberana por trás, porque Deus tinha um fim proveitoso na vida de Jó. Quando nós lemos o capítulo 42, nós entendemos. Antes eu te ouvia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino. Essa é a visão que nós temos, né? Mas irmãos, retornando a esse assunto de anjos, os anjos não são soberanos, e isso se aplica até mesmo a Satanás, tá, irmão? Então, quando nós pensamos na vida de Jó, para que Satanás tocasse em Jó, o Senhor permitiu, porque o Senhor sabia qual o fim, como diz Tiago no capítulo 5, verso 11, né? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, irmãos, todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida, elas têm por trás uma mão soberana que governa todas as coisas, os arranjos da nossa vida, irmão. Então, por favor, aqui está uma aplicação prática para nós. Coloque a mão na boca. Se você não entende o que você está passando, coloque a mão na boca. Deixa o Senhor governar essa situação que você está passando. Então, nessa situação dos anjos, é simplesmente isso que está no verso 7. Os anjos, Deus faz dos anjos o que Ele quiser. Faz ventos ou labareda de fogo. Mas agora nós entramos no verso 8, porque nós estamos comparando os anjos com Cristo, para ressaltar a superioridade de Cristo. E o que diz no verso 8? Mas, você está vendo que é uma continuação? Mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Você está vendo aí, irmão? Você está vendo o contraste aí? Por um lado, os anjos, que não são soberanos, recebem ordens, né? Por um lado, os anjos. Por outro lado, o Filho no trono. Você entendeu o contraste aí? Os anjos são ministros, são ventos, são labaredas de fogo. Por outro lado, o Filho. O teu trono, ó Deus, o Filho é Deus. E Ele ocupa um lugar no trono, diferentemente dos anjos. Esse lugar não foi conferido a anjo nenhum. Os anjos estão diante do trono, mas quem está no trono é o Filho. Cristo é superior aos anjos. E aqui a citação, irmãos, do verso 8, depois nós vamos ver também, pegando também o verso 9, é do Salmo 45, versos 6 e 7. Deixa registrado também aí para você ler depois. Ou melhor, nós vamos lá. Mesmo que eu fique talvez só nesse verso, não tem problema. Mas nós vamos lá, porque esse salmo é muito precioso. Vamos lá ao Salmo 45. Essa é a citação que o Espírito Santo usou pelo autor aos Hebreus para nos mostrar a superioridade de Cristo sobre os anjos. O Salmo 45. Qual é o tema aí, irmãos? Que está aí no título do Salmo? O ungido de Deus e a sua noiva, e se você quiser acrescentar na frente, ungida, né? O ungido de Deus e a sua noiva ungida. Se você ler esse salmo, você vai perceber que uma divisão aqui parece muito clara. Eu vou citar para os irmãos a divisão, para depois você ler o salmo nessa perspectiva. Uma divisão então para esse salmo, que é um cântico nupcial, né? Do noivo com a noiva. Então ele se divide em duas partes, podemos assim colocar. Dos versos 1 a 9, desse Salmo 45, o foco está no rei ungido. Salmo 45, versos de 1 a 9, o foco está no rei ungido. E do verso 10 ao 17, até o final do Salmo, né? O foco está na noiva ungida. E eu gostaria de ler só essa parte que cabe ao noivo, porque é isso que eu quero ressaltar, irmãos, a superioridade de Cristo sobre os anjos. E nós vamos parar por aqui para não nos estendermos muito e seguirmos em um próximo momento. Mas eu quero colocar algumas coisas aqui ainda. Vamos ler desde o verso 1. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Maravilhoso, né? Essa é a língua do nosso Senhor, né? Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso,
Deus te abençoou para sempre. Cinja a espada no teu flanco, herói. Cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. E aí está a citação: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade ou de retidão, é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Não vou nem entrar nesses detalhes, irmãos, porque não teríamos tempo suficiente. Mas eu quero chamar a atenção, irmãos, novamente, para que os irmãos vejam a ênfase do Espírito. Os anjos diante do trono e o rei no trono. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E eu quero chamar a atenção para essa expressão que aparece aí, no verso 7. Óleo de alegria. Óleo de alegria. Isso é uma figura clara do Espírito Santo, Mas eu queria colocar aqui, segundo o contexto também histórico da época, para que você veja um detalhe mais aqui. Se nós tomarmos então o contexto da época, em que foi escrito esse salmo, os irmãos verão que era costume da época o noivo e os convidados serem ungidos com um óleo, para mostrar a exaltação desses que participavam dessa festa nupcial. Então eles eram ungidos com um óleo. Mas, irmãos, o rei, ele era ungido com uma quantidade de óleo muito maior do que a dos convidados. E é exatamente dessa figura aqui que o Espírito Santo diz que o nosso Senhor, ele foi ungido com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. E uma pergunta que eu faço: quem são os companheiros que aparecem aqui? Quando nós lemos Hebreus 1, quem são? Os anjos, não é mesmo? Os companheiros são os anjos. Está citado em Hebreus 1 no contexto dos anjos. Então, o nosso Senhor, ele foi ungido com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. E, irmãos, aqui eu termino com essa nota mesmo da alegria. Por quê? Porque, irmãos, se nós estamos bem ajustados na nossa visão, olhando para o lugar correto, não permitindo que nada e nem ninguém ocupe um lugar inadequado no nosso coração, a alegria será uma marca predominante das nossas vidas. Alegria é uma nota da vida cristã, irmãos. E se nós perdemos a alegria é porque tem alguma coisa acontecendo de fato. Tem alguma coisa que nós precisamos redobrar a nossa atenção aí. E lembro-me de, se não me falho, do Salmo 73, E dali, o Watchman Nee escreveu um hino que partiu de uma oração. E ele estava se declarando ao Senhor numa oração e disse assim, eu já falei isso em outros momentos também. O Watchman Nee disse assim: Senhor, a ninguém tenho eu no céu além de ti. Maravilhosa declaração. E aí o Senhor volta para ele com uma pergunta: e na terra? E na terra? Por quê, irmãos? Porque é na terra que concorrem os outros amores do nosso coração. Coração dividido, com muitas coisas. Então o Watchman Nee, ele retorna com um hino ao Senhor. E ele diz: Senhor, a ninguém tenho eu no céu e nem na terra. Tu és meu tesouro, precioso e singular. Outro além de ti não há. Que isso possa ser verdade para nós, irmãos. Que o Senhor restaure a sua alegria, irmão ou irmã. Alegria de servi-lo. Alegria de amá-lo. De se entregar completamente a Ele e saber que tudo que você precisa está nele. Essa é a nota que o Espírito Santo quer deixar nessa noite, irmão. Que Deus possa continuar falando ao seu coração. Vamos orar e depois nós vamos seguir com mais um tempo de comunhão aqui na mesa, tá? Os irmãos sintam-se à vontade. Pai, nós te agradecemos por esse tempo.
Certamente, Senhor, Tu podes falar muito mais aos corações do que foi falado nessa noite. Mas, Senhor, esse pouquinho que foi falado, usa para a Tua própria honra e glória, Senhor. Fale a cada coração. O Senhor é o pastor que caminha entre as ovelhas e sabe o estado de cada uma delas, sabe quais estão machucadas, Senhor, feridas por tantas coisas. E Tu és o pastor, como no Salmo 23 diz, que conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Tu és aquele que refrigera a nossa alma. Só o Senhor pode fazer essa tarefa, Senhor. E o Senhor conhece cada coração. E nós cremos que o Senhor está aqui conosco. Bendito é o Teu nome, Senhor. A Ti confiamos nossas almas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.